Nós vamos ler hoje em Mateus 24 novamente. Mateus 24. É o 24, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, ou todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amado Pai, que neste momento o Espírito Santo possa falar conosco, nos ajudar. Nós sabemos que estamos vivendo no fim dos tempos. Há muito tempo estamos pregando, é fim dos tempos. Paulo pregou nos seus dias, crendo que o rapto se daria naqueles dias. E nós estamos vendo agora, tão próximo. Pedimos tua proteção, tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Muito bem, eu pensei aqui em revisar um pouquinho o que nós falamos e reprisar aí, quer dizer, uma repetição de anúncio, talvez, de pregação. Eu não me lembro que dia que eu falei sobre isso aqui, mas quando serão estas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? É Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 3. Mas dentro deste comentário, uma palavra apenas desceu e para mim foi vivificada: terra natal. Israel em sua terra natal. Terra natal, o Natal quer dizer onde ocorreu o nascimento. Isto aqui significa Natal. Onde ocorreu o nascimento. O dia em que comemora também o nascimento é um dia natalício. É o Natal seu. O dia do seu nascimento é o seu Natal. Então puseram que o Natal 25 de dezembro. Não tem nada a ver, porque Jesus não nasceu. Então não é o Natal de Jesus. É o Natal de Roma. Jesus nasceu em abril. O profeta diz, é onde nascem os cordeiros, o mês que nasce os cordeiros. Até nisto ele acompanha. As pessoas podem achar estranho, mas acompanha Áries, né? É Áries, né? Você entende aí? É. Então, é o tempo do nascimento de cordeiro. Agora tem muitos irmãos, talvez, que nascem nesse mês. Mas cadê a natureza do cordeiro neles? Eles nasceram no mês, com bom significado. Mas cadê a natureza do cordeiro neles? Talvez falte aquela natureza. O novo nascimento é que tem que ser marcado. Eu creio que é o nosso novo nascimento.
Porque o nosso primeiro nascimento, ele é marcado também como o Natal, é o Natal. E a gente tem o Natal também do novo nascimento. Então o ser humano acaba tendo dois Natal, ele acaba tendo duas datas festivas, uma natural e outra espiritual. E olhando para Israel, a vida de Israel, dentro da sua terra, dentro do local de nascimento, porque o que Deus contou de Abraão era a fé de Abraão. Você pode ver, Deus não podia contar o natural de Abraão, porque o natural de Abraão era Ur dos Caldeus, era Babilônia. Deus não contou Ur dos Caldeus, mas Deus contou a vida de Abraão pelo novo nascimento, que era a fé de Abraão. Ele peregrinou em terra, naquelas terras, e quando aquele povo, o seu próprio povo, chegou a entrar em Canaã para ter a sua data, o seu Natal, que era entrar em Canaã, que hoje para nós é receber o Espírito Santo. E aí que você vai ver, o novo nascimento te leva ao batismo com o Espírito Santo. O novo nascimento não é o Espírito Santo, mas ele te leva ao batismo com o Espírito Santo. Quem não nasce de novo não pode receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro tem que nascer, para depois receber o batismo. Tem o nascimento, tem o crescimento, tem o amadurecimento, e aí o Espírito Santo te batiza. Dentro do batismo com o Espírito Santo, aí você vê que nós estamos aguardando uma coisa superior. Nós temos uma adoção aqui. Cada crente tem uma adoção. Isto quer dizer, quando Deus te aceita legalmente como filho. Isto é, Deus não me aceita como filho quando eu nasci. Deus vai me aceitar como filho quando eu fui adotado, quando Ele me adotou. Então tem o período que, para minha adoção, guarde bem, novo nascimento. Novo nascimento, eu não tenho ainda o Espírito Santo e não tenho a adoção. Eu tenho um novo nascimento. Nasci de novo, como está na estatura. Novo nascimento e fé é a base da estatura perfeita. Você lê a mensagem Estatura de um Varão Perfeito e você vai ver que o irmão Brano ensina exatamente isso. Fé, onde você vê fé, ali é fé e novo nascimento, porque é o início, é o Natal do crente. É quando ele nasceu. Mas quando você nasce, você já não nasce e vai para o céu. Você vai crescer. Aí tem o seu crescimento. Você não nasce e já casa. Não, tem o crescimento, tem o amadurecimento, né? Tem a emancipação. A maioria não chega à emancipação. Hoje as mocinhas, elas não dão conta de esperar a emancipação. Seus 21 anos. É difícil. O rapaz, muitas vezes, ele chega a casar antes da emancipação, antes dos 21 anos. E esta é a emancipação natural. Você tem que notar que a emancipação espiritual também é assim. Você nasceu de novo, você cresceu, passou pela adolescência, chegou à emancipação espiritual, e nessa emancipação é onde você chega a estar pronto para receber o Espírito Santo. Exatamente nesta altura você está pronto a receber o Espírito Santo. Por quê? Ali completou o corpo. Você sabe que depois dos 21 anos a gente não espera, você não espera mais nada. Depois de um 21 anos, não, eu espero muita coisa. O que você espera? Até os 21 você espera crescer. Você espera uma mudança no físico. Depois do 21, você espera é velhice, é encolher, é enrugar, depois dos 21. Entendeu? Então, esta é a vida espiritual. Até os 21, você completa a sua estatura. Completou sua estatura, Laodiceia ali, amor fraternal, até os 21 você completou sua estatura.
E aí o Espírito Santo vem e te sela. O Espírito Santo te sela. E você selado com o Espírito Santo, é o tempo que você está na mão do tutor. É o tempo que você está na mão do tutor, o Espírito Santo. O profeta diz que é o nosso tutor. É Ele quem cuida de nós, Ele responsabiliza por nós. É Ele. Agora tem coisa que a pessoa tem uma dificuldade, mas quando você vê Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo é o tutor para te apresentar e me apresentar ao Pai. Ele diz, mas como? Então é outra pessoa. Simplesmente são ofícios. A pessoa deveria notar isso. Deveria caminhar com a Bíblia como são os ofícios da Bíblia. Entende? O próprio Espírito Santo, como o ofício do próprio Deus, te encaminha a Deus. O próprio Espírito Santo. Entende? É Ele que te encaminha. Deus te dá o Espírito Santo aqui para poder te levar a Ele próprio. É o Espírito Santo que faz esse preparo para você. É o Espírito Santo que é o tutor. Então, quando você recebe o Espírito Santo, guarde bem, quando você nasceu de novo, você recebeu um Espírito de vida. Um Espírito de vida. Mas não é o Espírito Santo. Não é ainda o Espírito Santo. É o Espírito de vida que você recebeu e que você luta e que você vai crescer. É um Espírito que te dá crescimento, te dá um desenvolvimento, te dá adolescência e te dá a emancipação. Até você chegar naquele grau, naquela altura. E aí o Espírito Santo te sela, porque aí Ele pode confiar em você. Aí você pode ser e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Entende? Quando você recebe o Espírito Santo, aí você é uma testemunha. Hoje a pessoa não pode testemunhar também antes dos 21 anos, porque ela não é emancipada. A lei não lhe outorga direito de você ser uma testemunha ajuizada antes dos 21 anos. Você precisa de ter esta emancipação da lei. Se o natural é assim, também é Deus. Você tem que ver que Deus somente vai receber você como uma verdadeira testemunha dele quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele dizia, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, os confins do mundo. Amém? O tempo melhor. Agora, para ser uma testemunha, você tem que ser emancipada. E para ser uma testemunha, você tem que estar já ter passado na mão do tutor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo te prepara. O Espírito Santo te coloca no lugarzinho que o Pai pode te tomar e dizer, agora eu posso te dar adoção. Entende? Quando você recebe o Espírito Santo, receber o Espírito Santo não é falar língua. O pentecostal engana, e ele é enganado, porque o pregador diz, não, mas quando você fala em língua você tem o Espírito Santo. Não, quando você recebe o Espírito Santo você pode falar línguas. Não quando você fala língua você tem o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você pode falar línguas, pode fazer de tudo, mas também pode falar em línguas sem receber o Espírito Santo. Pode falar em línguas, mas não pode. Você não pode de maneira alguma dizer que o dom de língua é o Espírito Santo. Ele é um dom de língua. Ele é um dom. Ele é o penúltimo dos 9 dons que está relatado em 1 Coríntios 12. Ele é o penúltimo. Deus não colocaria o penúltimo dom como evidência. Acho que a pessoa que pelo menos entende que já é ajuizada espiritualmente, emancipada espiritualmente, e o teólogo que é o mais próximo, que deveria saber disso, ele deveria saber que Deus não tomaria o penúltimo dom e vindicaria o penúltimo dom como evidência de ter o Espírito Santo, quando você tem outros dons primeiro. Leia 1 Coríntios 9. Fé, Deus colocaria em primeiro lugar. Amor, certo? Se fosse isso, seria o amor. E o próprio profeta pensava que era o amor, até que Deus chegou para ele e disse, não, a evidência de se ter o Espírito Santo é receber a palavra do dia que você vive. Esta é a evidência. Não é fé, não é amor,
é receber a palavra do dia. Então a pessoa fala em línguas, a pessoa tem dom para curar, tem vários dons, mas ela não tem o Espírito Santo. Porque a evidência é receber a palavra, porque a palavra é Deus. E se você diz que tem o Espírito Santo, tem que receber a palavra. E a palavra não é a palavra que Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás. É a palavra que Jesus Cristo diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Quer dizer, é a palavra que se cumpre no tempo que você vive. Esta é a evidência. Bom, chegamos aqui à emancipação. Então o Espírito Santo te sela. O Espírito Santo te selando, você está nas mãos dele para você ser adotado pelo Pai. Aí o Espírito Santo pode dizer: Pai, este teu filho, põe o seu nome lá, este teu filho, esta tua filha, eu tenho deixado passar por vários problemas, por várias lutas, desde que colocaste na minha mão. Eu deixei ele passar por necessidade de emprego, ele não levantou a voz contra ti. Eu deixei que ele ficasse doente, e ele creu que o Senhor é curador. Eu deixei que a família levantasse contra ele, e nem assim ele desviou. Ele permaneceu na fé. Ele já passou por todos os testes necessários. Pai, aqui está tua filha, teu filho. Então o que é que o Pai faz? Esses são os ofícios. Tem que entender, esses são os ofícios. O Espírito Santo faz isto. Ele te prepara para o próprio Pai. Mas o Pai e o Espírito Santo não é uma coisa só? Mas o ofício você tem que ver que é distinto. E aí está o Espírito Santo te preparando para apresentar ao Pai. Agora ele pode ser um homem espiritual. Agora, Pai, podes confiar nele, podes confiar nela, porque eles serão igual a Jó. Pode confiar nele. Ele está emancipado, está selado. Já permiti que fosse tentado várias vezes e resistiu à tentação, venceu a Satanás. Pai, este daqui pode ser vestido de branco. Foi como quando o Pai vestiu o Filho no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. O Filho já tinha passado pelas tentações, o Filho já tinha passado pelo monte da tentação, pelas 3 principais tentações. O Filho já tinha passado, passou pelas lutas, passou até pela mulher bonita. Maria Madalena não ganhou Jesus, Jesus ganhou Maria Madalena. Está entendendo? Por quê? Porque Maria Madalena era para ganhar qualquer homem, mas quando ela chegou a ganhar qualquer homem, quando este homem, Deus, chegou perto dela, ele a ganhou. Foi diferente, porque ela ganhava para o natural, para o sexo, e Cristo ganhava para o espiritual, para a sua alma, para Deus. E foi isso que aconteceu. Então Cristo passou por todos os testes. O perigo no mar era o Filho sendo testado, perigo em todos os momentos. Você não via ele levantar e coçar a cabeça e dizer: oh meu Pai, tu me abandonaste, agora não vai ter conserto e eu vou morrer afogado. Não, ele levantou e diz: mar, aquieta-te, vento, para. E houve grande bonança. Sabe o que é isto? Isto é emancipação. Isto é emancipação. Primeiro foi no Monte da Tentação, em Mateus capítulo 4. Ele teve que passar pelo Monte da Tentação. Um crente verdadeiro, para receber o Espírito Santo, ele tem que passar pelo Monte da Tentação. Ele tem que enfrentar isso. Você tem que perceber estas coisas. Cristo recebeu, na verdade, o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo porque desceu em forma corpórea de pomba e não de pessoa. Sobre ele, em Mateus capítulo 3. Ele recebeu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E depois ele foi enviado para o Monte da Tentação. Mas você vê que depois ele teve a adoção lá no capítulo 17 de São Mateus. Então o crente tem que saber que ele passa por tudo isso. Tem seus momentos, e quando você está batizado com o Espírito Santo, aí que você tem períodos de prova,
de luta, em que o próprio Espírito Santo permite você passar por tantos montes de tentações, tantas coisas, tanta coisa no seu lar, no seu emprego, na rua, e com mulher ou com homem, o Espírito Santo permite, e você vencendo tudo aquilo, isto mostra que você tem o Espírito Santo e que Ele está sendo o seu tutor. Ele é o seu tutor, Ele está tomando conta de você. Aí quando Jesus chegou na emancipação, se você notar em Mateus capítulo 3, a voz que veio do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era Deus se comprazendo no filho, entende? Era Deus se comprazendo no filho naquele momento. Não era a adoção, não era a adoção. A adoção foi lá na frente, depois que o filho passou pelo monte da tentação, enfrentou as lutas, enfrentou Maria Madalena, enfrentou tudo, venceu, encheu o reino do céu com a semente que era de Deus naqueles dias, ganhou Zaqueu, ganhou Maria Madalena, ganhou outros e outras, levou para Deus, e daqui a pouco ele chega em Mateus capítulo 17, e agora é hora dele ser adotado, porque ele já estava pronto. Ele estava pronto, já havia crescido, emancipado. Agora no capítulo 17 de São Mateus, ele recebeu a adoção. O pai mostrou 3 testemunhas celestial e 3 testemunhas terreal. Estava para testificar aquela emancipação e adoção. Estava para testificar aquela adoção. Então nós temos Pedro, Tiago e João. Pedro apontando para a fé, Tiago para a esperança e João para o amor. Estava tudo ali para testemunhar a adoção do filho. E 3 testemunhas celestial. Ali você vê Jesus, você vê Moisés e você vê Elias. Ali você vê as testemunhas, porque estava num corpo glorificado. Quando as testemunhas terreal olhou para Jesus, não viu um Jesus natural, ele viu um glorificado. Foi a hora do revestimento, foi a hora da adoção que desceu sobre o filho. E Pedro até queria fazer 3 tendas naquela condição, uma para a lei, outra para os profetas e outra para a graça. Mas ali estava a adoção. Olha para você ver a adoção. A adoção desceu e não era mais assim: este é o meu filho amado, nele me comprazo. Mas é: este é o meu filho, a ele ouvi. A adoção te leva a uma posição de que Deus, o próprio Pai, agora diz: escuta ele, escuta ele. A adoção te leva a esta posição. Mas primeiro você tem que nascer, você tem que crescer, ser tentado, ser batizado, cheio do Espírito Santo e vencer tentação. E quando chega lá na frente, que desce a veste branca, aí desce a veste branca, aí desce testemunha, aí tem irmão, tem irmã que pode testemunhar. Quando ele fala, está falado. O que ele faz está feito. Deus não tem filhos hipócritas na terra. Deus não tem filhos mentirosos na terra, porque isso é falta de adoção, falta do Espírito Santo e de adoção. Porque o Espírito Santo já vai dizer para você que não tem jeito de mentir quando se tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar para você que não tem jeito de ser hipócrita tendo o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não é fingido, não vive uma vida fingida no lar, com marido e com mulher, não vive vida fingida com patrão, com patroa, com empregado, não vive vida fingida pastor com a igreja, igreja com pastor, não vive vida fingida em lugar nenhum. Você é aquela pessoa aberta, franca. O que você é, você expõe. Você não tem hipocrisia, você não guarda, não esconde as coisas. Você não esconde, você tem condição de dizer: pequei. Isto, irmãos, é para quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa você ser hipócrita. O Espírito Santo não deixa os outros crer em você e você enganando os outros. O Espírito Santo não deixa. Quando o Espírito Santo te sela,
E quando você chega, e eu chego, nós todos chegamos, a adoção é o tempo que o próprio Espírito Santo nos entrega ao Pai, ao ofício de Pai, e diz: Pai, esse filho vale a pena. Tudo que eu pude permitir, eu permiti acontecer com ele. Ele perdeu emprego, ele perdeu filhos, ele perdeu casa, os animais morreram tudo, e nem assim ele virou contra ti. Ele creu no Senhor. Aquilo é ponto de adoção, é posição. O crente tem que chegar nesta posição. O crente não tem adoção quando ele tem fé, ele tem nascimento. Quando ele tem fé, ele tem nascimento. Novo nascimento e fé é simplesmente o início da estatura, é o nascimento do crente, é o Natal do crente. Este é o Natal. Eu não quero apenas ter um Natal, eu quero crescer, eu quero ter experiência, eu quero emancipar, eu quero chegar a Pentecostes. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Aí está em Atos. Olha onde está, em Atos. Por quê? Porque já passou o período até dos guardiões. Você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João eram os guardiões do livro de Atos. Você não pode chegar em Atos a menos que passe por Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não pode chegar lá, você não pode chegar ao livro do Atos, ao Espírito Santo. Como que a pessoa precisa entender isso? E nós nesse dia, como temos que entender? Você não pode chegar ao livro do Atos sem passar pelos guardiões. Tem que passar pelos guardiões para depois chegar no livro de Atos. Você sabe, tem que passar pela era do leão, do boi, do homem e da águia. Irmão Branham ensina isso na mensagem A Serpente Ferida. Você tem que passar por isso, porque são os guardiões. Ele diz: houve guardiões do Velho Testamento. A tribo de Rúben. Depois tinha uma outra tribo tomava 4 cabeças para cada 3 tribos de Israel. 4 cabeças, e cada cabeça daquela tomava conta de 3 tribos, porque eram os guardiões do tabernáculo. Para chegar lá naquele lugar, lá no tabernáculo, para chegar no lugar que eles queriam, tinha que passar por esses guardiões. Por que as pessoas não conseguem, irmãos? Eles não conseguem chegar em Atos. O primeiro guardião, que é o leão, Mateus 28:19, segura todo crente. Eles não passam dali, eles não chegam ao Espírito Santo, eles não chegam ao batismo com o Espírito Santo, porque o guardião, Mateus, representa o leão. Então eles não dão conta de chegar lá em Atos, onde está o Espírito Santo, porque o leão deixou escrito aqui, Mateus 28:19, e eles param ali, não tem revelação. É a mesma coisa dizer: você não pode passar pelo período do boi, que é o Marcos, pelo período do homem, que é Lucas, pelo período da águia, que é João. Eles não podem passar por ali. Tem gente que está apenas parado em Mateus, mas graças a Deus que nós passamos tudo isso, passamos os guardiões, chegamos ao último guardião, que é o profeta da era águia. Você passa pelo último guardião, e aí você recebe o Espírito Santo. Por isso não pode receber o Espírito Santo nesta era, sem que você passe pelo último guardião, que é a águia. João foi o guardião do Novo Testamento, e aqui no período das eras temos também os guardiões. No período das eras foi o leão, foi o boi, foi o homem, e agora por último foi a águia. É o guardião. Então eles estão barrados. Lá em Mateus 28:19, não sabe nem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque o Mateus segurou com esse versículo. É a porta que segura eles, para eles não passar para Marcos. Eles não passam para Marcos, eles não passam para a era do boi, do bezerro. Então eles não têm experiência de nada daquilo. Tem igreja que tem todas estas figuras viventes. Tem igreja que ela tem todas essas figuras viventes e não sabe que essas figuras viventes são exatamente os guardiões que segura a pessoa para quando ela chegar
lá em Atos, no batismo com o Espírito Santo, ela chegou correta. Ela chegou correta. Você vê o livro de Mateus, você vai notar o nascimento. Ali você vê o nascimento. Quando você chega lá em João, a coisa é a revelação. Lá em João é a revelação. Quando você entra no livro de Atos, é o batismo com o Espírito Santo. É a primeira coisa que acontece, a conversa do capítulo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo nos apóstolos. Aquelas primeiras conversas que tem ali, é vinda do Senhor e batismo com o Espírito Santo. É o início, mas quem não passou por esses guardiões, não chega lá. Por isso eles chegam nos dons. Eles vão até os dons, mas não conseguem chegar ao batismo com o Espírito Santo. Eles não conseguem receber a adoção. Adoção, vocês estão me entendendo? Você chega em casa, lê aquela mensagem, a serpente ferida, aí você fica inteirado um pouquinho do que eu estou falando. A serpente ferida. Bom, então dentro desse conhecimento que pela graça de Deus nós temos, vamos ver o nascimento, o Natal da igreja. Você vê o Natal de Cristo. O Natal de Cristo não é dezembro, o Natal de Cristo é abril. Isto é o lado natural, do nascimento natural. Que toda carta que você data em cima do nascimento de Cristo. Toda data que você data está no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, dia tal e tal. Porque começou ali. Você está datando assim. Mas o nascimento da igreja, agora é o batismo com o Espírito Santo. Você vê seu nascimento, é o Natal da igreja, é o batismo com o Espírito Santo. Ali nasceu Deus encarnado para poder salvar esta igreja. Para salvar esta igreja. Então ele tinha que ser sacrificado primeiro. Ele foi sacrificado para a nossa salvação. E a igreja nasceu em Pentecostes, nasceu em Jerusalém, recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo não era só para aqueles dias, porque a promessa é dada a vós, judeus, a vossos filhos, judeus, aos que estão longe, samaritanos, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, tanto judeu, gentil e samaritano. A mensagem do Espírito Santo é um dom que seria derramado para todos aqueles que conseguissem ver a caminhada do Espírito Santo. Por isso não pensa você, porque você aceitou a Jesus, que já tem o Espírito Santo. Não pense que porque foi batizado, já tem o Espírito Santo. Você começou, você ingressou na fileira. Que agora você deve saber, eu careço de um novo nascimento e fé. E aí eu careço de um crescimento, de um desenvolvimento. Aí chega exatamente esta hora, a hora que nós estamos vivendo, irmãos. Irmãos, a hora que estamos vivendo não é nem hora de nascimento. Pode alguns nascerem, mas não é hora de nascimento, irmãos. Essa daqui é hora de adoção. Hora de adoção. Todo crente que entrar nesses últimos tempos, eles já estão entrando debaixo da influência desta mensagem. Da mensagem que posiciona o crente para o arrebatamento. Amém? Creio que eu estou falando em português. Certo? Então cada um de nós devemos perceber isto e ter o nosso Natal. Quando Abraão saiu da sua terra natal, e você vai ver que não é quando ele saiu de Ur dos Caldeus, porque de Ur dos Caldeus foi Deus que mandou ele sair. Da Babilônia, das denominações, quem mandou sair foi Deus que mandou nós sair. Entende? Deus mandou Abraão sair. Sai da tua terra, da tua parentela. Aquele era o Natal natural de Abraão. Era o Natal, era a terra natalícia dele, era o Natal natural dele. Mas Deus deu outra terra para ele. Essa primeira, Deus falou, sai dela. Mas quando ele nasceu, aquela fé genuína no Todo-Poderoso, no grande Elohim, no Eterno, que Abraão teve aquela fé, e que ele nasceu naquela fé, ele não podia abandonar aquela terra mais. Você vê que o dia que ele abandonou aquela terra, ele pagou o preço. O dia que ele saiu da terra e foi para o Egito, ele mentiu.
O dia que ele saiu daquela terra e foi para Gerar entre os filisteus, ele mentiu. Porque saiu da sua terra, saiu da sua posição. O crente deve permanecer no seu novo nascimento. Do primeiro nascimento, Deus diz: sai dele. Sai do primeiro nascimento, desta vida natural, sexual. Entre agora no novo nascimento. Você nasceu de novo, então aqui agora ele diz: não saia mais daí. Desse lugar diz: não saia. Aqui você vai desenvolver. E o dia que você volta para o natural, como Abraão voltou, você peca. Você faz negócio e mente. Você coloca Deus em segundo lugar. Você coloca o trabalho em primeiro lugar. Você coloca a família em primeiro lugar. Quando você sai da sua posição do novo nascimento em diante. Mas se você permanecer naquela posição, você terá Deus em primeiro lugar, porque agora é Deus. Você nasceu, foi dele. Ele tem a preeminência na minha vida e na sua vida. É o que o profeta ensina em Cristo, o mistério de Deus revelado. Deus tem a supremacia, a preeminência. Ele está em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Não tem esposa, não tem esposo, não tem filhos, não tem trabalho, não tem mais nada. É Deus. Deus tem supremacia. Ele domina, ele governa, ele manda. Aleluia. Agora este é o meu Natal. Esta é a minha terra natal. A terra do meu nascimento em Deus. A terra do meu nascimento na palavra. Esse é o meu Natal, o Natal em Cristo. O primeiro eu passei dele, o primeiro eu envelheço, no segundo cada dia eu fico mais novo. No primeiro nascimento, no meu primeiro Natal, eu já estou com 50 Natal. Estou com 50 Natal, já estou com um jubileu de Natal. Mas o interessante, quando eu nasci de novo, cada dia eu fico mais novo, porque assim diz a Bíblia. São Paulo diz: ainda que este homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. No novo nascimento você não envelhece, você fica mais novo, mais nova nesse novo nascimento. Isso é o que o Espírito Santo faz por mim e por você. Terra de Natal. Amém? Esta é a terra. Me veja, Israel em sua terra natal. Aquilo desceu. Israel em sua terra natal. Você agora conta Israel por qual tempo? O tempo de Israel na sua terra foi exatamente quando nasceu em 48. Esse é o período que Israel nasceu em 48. É o período que a figueira brotou em 48. E depois que ela brota, você não pensa que ela vai ser aniquilada mais, porque não vai. Depois que Israel voltou para sua pátria, não pensa que alguém vai chegar lá e acabar com Israel, porque não vai. É assim diz a Bíblia Sagrada. Não tem jeito de acabar com Israel mais. Mateus 24, deixa eu ler outra vez. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Está falando exatamente de Israel. A parábola da figueira. Você vê que nós, os gentios, somos da videira. Israel aqui é da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Mas você toma São João 15 para você ver. Você é da videira. Você aceitou, você está produzindo o seu regozijo, porque é da uva que vem o vinho, e do vinho traz o regozijo, o estímulo. Então o profeta diz: esse é o estímulo espiritual, e você é estimulado exatamente por isso. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Oh, meus irmãos, ela estava seca, ela não estava produzindo nada, mas de 48 para cá, ela nasceu. Foi o Natal de Israel. Foi o Natal, foi o lugar de nascimento, foi onde ocorreu o nascimento de Israel. Eles voltaram para sua pátria novamente em 48, e os seus ramos se tornaram tenros, brotaram folhas. O próprio Jesus diz: sabei que está próximo o verão, já está na hora final. Aprendei, pois. Isso, você tem que aprender isso. Gentio, você aprende isso. Quando você vira figueira brotar, isso você aprende que o seu tempo já está chegando no final e que Deus está retornando para Israel outra vez. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Eu queria apenas deixar para vocês um cantinho. Deus prometeu libertar Israel, e a promessa estava baseada em 400 anos. Deus libertar Israel. E sabe o que aconteceu? Quando Deus libertou Israel, foi 430 anos. 430 anos. E Deus falhou? Não, Deus não falha. O povo não estava preparado. O povo não estava preparado. O profeta veio e pregou a mensagem e diz: Moisés estava preparado, mas o povo não estava. Moisés estava, mas o povo não estava preparado. Se você notar, 48, uma geração é 40. Se você contar 40 com 48, daria só até 88. Olha o período que nós estamos vivendo. Porventura não estamos vivendo a um período igual ao período que Israel viveu para ser liberto do Egito, para sair de lá, para ter o seu êxodo das mãos de Faraó. Porventura não percebemos nós também que o tempo gentil tem chegado ao seu final e que estamos vivendo aqui de um tempo emprestado? Um tempo emprestado, falta de preparo. Estamos aqui, se você notar, o profeta estava preparado, mas nós não estávamos. Moisés estava preparado, mas Israel não estava. Você sabe, quando o profeta saiu da terra, ele saiu com todas as etapas, as 3 etapas da vida ministerial dele. Ele saiu com todas as 3 etapas. Ele estava preparado. E agora está faltando a 3ª etapa da era da noiva, que é a palavra falada. Esta é a 3ª etapa que falta para nós, para finalizar. Suas palavras, suas infalíveis palavras de promessa 138. Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora. O irmão Branham sabia. Foi em 64 que ele pregou essa mensagem. E isso não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá. Quando vai acontecer então essa 3ª puxada do grande dom da palavra falada? Quando? Ele diz: quando apertar aquele concílio mundial de igrejas. O concílio vai apertar essa noiva aqui. E é exatamente nesta hora que a palavra falada manifestará em plenitude. O profeta diz aqui, ó, ela vai manifestar. Porque o que tinha naquele tempo era em parte, e não estava em plena operação naquele tempo, mas que estaria agora. Agora a igreja tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada sabendo onde ela nasceu, sabendo que ela cresceu, que ela desenvolveu e que ela foi emancipada, que ela recebeu o Espírito Santo, que é a mensagem do dia. Qual a evidência do Espírito Santo? É receber a mensagem do dia, disse Deus para o profeta. É a mensagem do dia, é a evidência. Aí eu estou na mensagem do dia, e cada dia o Espírito Santo está deixando eu passar por um teste, por uma prova. Estão entendendo isso, irmãos? Cada dia. Depois que entrou na mensagem do dia, é isso que Deus conta. Deus não conta quando você falou em línguas, quando eu curei enfermos em nome de Jesus, quando eu expulsei muitos demônios em nome de Jesus Cristo. Deus não conta isso. Deus conta exatamente do dia que eu recebi o Espírito Santo, que é a mensagem do dia. Se eu recebi, então ali que ele vai contar: agora eu vou te levar para o monte da tentação. Você já pode ser tentado, você pode suportar provas, você pode suportar lutas, você pode ter marido contra você, você pode ter esposa contra você, você pode ter uma família inteira contra você, você pode ter a igreja contra você, você pode ter um corpo de ministro contra você. Você está emancipado. Aí vem a adoção para a igreja. É aí que desce a adoção para a igreja. Somente nesta hora que pode descer a adoção. É depois do batismo com o Espírito Santo. Vem a adoção. E o que é que falta, gente? O que é que Deus fará com essa adoção? Vai te posicionar, me posicionar
É isso que nós temos que saber, nossa posição no corpo de Cristo, ali ligado, batizado com o Espírito Santo, ligado no cabeça que é Cristo. Cristo é o amor, a pedra de coroa que está descendo. Ele vai descer para vir buscar a igreja, mas antes que ele busque a igreja de uma forma espiritual nos ares, fora da vista do mundo, esta igreja já tem um companheirismo ligado com o cabeça, desde já, através do batismo com o Espírito Santo. Seria isso suficiente? Terra natal. Israel em sua terra natal. Agora você não pensa que Israel vai ser destruído. Por isso um crente, depois que é batizado com o Espírito Santo, ele não é desfeito mais, ele não é destruído, ele não esfria mais, ele não volta para o mundo mais. Não tem jeito mais. Não tem jeito. Muitos chegou ao ponto de dizer que fez isso. Irmão Branham diz: não, é porque você não estava selado dentro. Quando você está selado dentro, o diabo fica selado fora. Tem que estar selado dentro. Selado dentro é o batismo com o Espírito Santo que te sela. E aí você não é mais uma pessoa derrotada. Você não é uma pessoa mais vencida. Você é uma pessoa vencedora em todos os sentidos da vida. Ah, mas eu tive problema. Eu posso ter problema, todo mundo tem problema. Angústia, dor, sofrimento. E em tudo aquilo você tem que ver Deus te fortalecendo para vencer a angústia, Deus te fortalecendo para vencer a dor, Deus te fortalecendo para vencer a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de saúde. Deus te fortalecendo e você dizendo: pelas pisaduras do Senhor eu sou curado. Aleluia. Então, que dia vamos comemorar o nosso nascimento? Nascimento espiritual. Eu estou comemorando de quando eu criei na mensagem do dia. O dia que eu aceitei a mensagem do dia. Foi exatamente ali que eu comecei, nasci, cresci, desenvolvi. Eu creio que Deus me batizou. Você crê que Deus te batizou com o Espírito Santo? Eu creio nisto. Deus me batizou e te batizou com o Espírito Santo. Agora Ele está simplesmente na última etapa. Esta é a última etapa, a etapa da adoção, para poder vir a ressurreição. Depois da adoção, o que vem é a ressurreição. Você tem que notar isto. É o que falta para nós, é exatamente isto. Mas a adoção, você já sente ela no corpo, você sente ela na alma. Deus tem me adotado. Eu tenho ouvido Deus dizer: tu és meu. A Ele ouvi. E aí? Não é apenas: este é meu filho amado em quem me comprazo. Isto não é adoção. Isto é nascimento e batismo com o Espírito Santo. Filho amado em quem me comprazo, habitar. Mas na adoção, este é meu filho amado, a Ele ouvi. A coisa muda, a Ele ouvi. Eles podiam dali para frente saber: vamos ouvir o que Ele falar. Nós já ouvimos o testemunho do próprio Deus, que não tem que fazer tenda para Elias, que não tem que fazer tenda para Moisés, e que não tem nem que fazer uma tenda para graça, mas tem que ouvir a Cristo, ouvir, a Ele ouvir, porque Ele é o adotado. Ele foi adotado, foi vestido de branco. A igreja é vestida de branco antes. Tem uns que sofrerão a tribulação, a grande tribulação, e depois eles vão ser vistos lá no final, com vestiduras brancas lá no final. Mas a igreja, a noiva de Cristo, já recebe as vestes brancas hoje. A veste branca é porque o sangue de Jesus Cristo me purificou e te purificou de todo pecado. Amém? Depois, se alguém quiser examinar o que eu estou falando, e até mesmo com respeito a Israel, ele diz: Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas, um membro do corpo de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Israel, um membro das Nações Unidas, nós, um membro do corpo de Cristo. Já está tudo pronto, já brotou, já floresceu. Se Israel, aconteceu com Israel isso no natural, acontece com os gentios aqui, com a noiva que é arrebatada, vai ser arrebatada. Já acontece no espiritual isso conosco. Está acontecendo, já brotou. A mensagem do Elias veio para isso, gente, para trazer o broto,
dessa mensagem tão pura, porque aquele broto que veio através de Lutero, o caniço através de Wesley, o florescimento através dos pentecostais, não foi o suficiente. Nós tínhamos que ter o broto do dia, a palavra do dia, a mensagem da hora, que era exatamente aquilo que está dentro da vargem. Fala que brotou, sim. O que é aquilo? Se você abrir a vargem, você vai ver. Tem alguma coisinha lá dentro. Aquilo é eu, aquilo é você. Cresceu, desenvolveu. Não aguentou ficar dentro da denominação, não aguentou ficar ali dentro do Egito. Saiu fora. Quem foi que saiu? Eu, você. Saiu fora dali. Irmãos, agora você vê que Deus está nos posicionando para a adoção. A igreja sendo adotada. E há uma outra pergunta: mas quando receberemos esta plena adoção? Aí o profeta diz na mensagem, a serpente ferida, ele diz: na ressurreição. Vamos receber a plena adoção na ressurreição. Quando der a ressurreição, então nós alcançaremos também a plena adoção. Amém. Mas você não fica sem a adoção. A ele ouvir. Você pode confiar nessa mulher porque ela fala a verdade. Pode confiar nesse homem porque é verdadeiro cristão, fala o que é certo, não são fingidos. Com pena de perder a vida, perder casamento, mas fala o que fez, confessa o que fez. Por quê? Porque não é fingido mais. Pai Celestial, te dou graças pelo meu primeiro nascimento, porque através dele eu cheguei a conhecer o nascimento de Cristo, o nascimento espiritual, nascer do céu, viver a sua palavra. Como é bom ter o que temos hoje, a mensagem do Senhor para este dia em que vivemos, terra natal. Oh Deus, quando Abraão saiu da sua terra natal, ele mentiu. Quando Isaac saiu, ele mentiu. Não deixa nós sairmos, não. A nossa terra natal é o nascimento na palavra. Deus, não deixa nós sairmos desta posição e desse crescimento que estamos agora, Senhor, e desse desenvolvimento e dessa maturidade, dessa emancipação e desta adoção que estamos chegando. E eu creio que estamos nela hoje mesmo. Tempo de adoção, quando o Senhor pode dizer: escuta essa mensagem. Essa mensagem é a adoção de Deus para esse dia. A ela ouvir, escutai esta mensagem, é a adoção de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. O que eu não consegui explicar, que o Espírito do Senhor possa trazer um verdadeiro Natal, que não é 25 de dezembro, e que agora para nós também não é nem abril, mas é o nosso nascimento em Cristo. Agora é o meu Natal, terra de nascimento, terra gloriosa, dia em que comemoramos a nossa felicidade de aceitar a Cristo, de nascer de Cristo, de crescer em Cristo, de receber a emancipação em Cristo e de ser adotado pelo Espírito Santo. E o Pai dizendo: sim, agora eu posso te dar a adoção, porque o Espírito Santo, o tutor, diz: pode adotá-lo, o que ele diz é verdade. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.